Bem, pessoal, continuando o nosso módulo 3 sobre estruturas de repetição, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre laço por contador, né, utilizando ali a primeira estrutura que seria o while, certo? Então, na linguagem C, a gente tem três tipos de estruturas que podem ser utilizadas para criar laços de repetição. A gente tem o while, a gente tem o do while e a gente tem o for, certo? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar especificamente sobre laços por contador utilizando o while. E nos próximos vídeos, a gente vai destrinchando os outros tipos de estruturas e com tanto para laços por contador quanto o conceito de laços por sentinela. Então, a estrutura while ela permite ao programador especificar que uma ação possa ser repetida enquanto uma determinada condição for verdadeira. E aí, como é que funciona essa sintaxe dessa estrutura? A gente vai colocar a palavra reservada da linguagem chamada while e entre parênteses ali a gente vai colocar uma condição e a gente vai determinar o bloco em que vai ocorrer a repetição dessas instruções. Então, eu delimito ali o início e o fim utilizando chaves. Então, é muito similar à estrutura do if, do desvio condicional, só que aqui a gente está fazendo uma estrutura que vai se repetir várias e várias vezes. Então, toda vez que eu criar uma estrutura do tipo while, eu vou ter que colocar uma condição, e enquanto essa condição for verdadeira, o laço vai ficar fazendo o processo de iteração. Então, basta que em algum momento no meu código. E esse while pode ficar dentro de um if, eu posso ter um desvio condicional dentro de um laço de repetição, um laço de repetição dentro de um desvio, não tem nenhum problema, certo? Então essa é a estrutura, e aí tudo que tiver aqui dentro do laço, seja uma linha de instrução, ou 10 linhas, ou 20 linhas, ou 1000 linhas, vai ficar sendo executado enquanto a condição aqui for verdadeira. E para realizar essa condição, a gente vai usar os mesmos operadores lógicos e aritméticos que a gente viu no módulo 2 lá em relação aos desvios condicionais. Então, quem ainda tem alguma dúvida sobre operadores lógicos e relacionais, eu recomendo que vá no nosso módulo 2 do curso e assista a videoaula dos operadores relacionais. Bem, então imagine que a gente quer fazer um programa que exiba 10 vezes a mensagem Olá Mundo. Então, nesse caso, eu tenho um printf com a mensagem Olá Mundo. Eu quero que essa mensagem ela seja repetida 10 vezes. Se eu executar dessa forma, eu vou estar exibindo uma única vez Olá Mundo. Então eu poderia criar 10 printfs aqui para poder exibir 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já tem 11, né? Então 10 printfs. E aí eu teria o nosso Olá Mundo 10 vezes. Só que existe uma forma muito mais simples e eficiente de fazer isso, que seria utilizar um laço de repetição para que esse comando seja executado várias vezes. E nesse caso, eu quero que ele rode uma quantidade X de vezes. Como eu quero que essa estrutura rode uma quantidade X de vezes, eu vou ter um laço por contador, porque a quantidade de vezes que rodar vai ser o ponto, vai ser determinante para a nossa parada do laço de repetição, certo? Então, a gente vai utilizar um laço por contador e como a gente vai usar um laço por contador, a gente vai seguir aquelas regrinhas lá de laço por contador, que é o que? Eu vou precisar de uma variável contador que vai ser inicializada com um determinado valor, eu vou criar uma condição de parada, que realmente pare em algum momento, e vou fazer um incremento sempre no final do laço de repetição. Então a gente vai criar aqui uma variável inteira, contador, vou fazer o primeiro passo aqui, que é a inicialização. Nesse caso aqui, eu vou começar de zero, poderia ser, né, eu poderia escolher um número para começar. Essa inicialização poderia ser feita direto aqui. Eu estou fazendo na linha 8 só para destacar aqui as regras, né, do laço por contador. Então, vou usar aqui a minha estrutura while, e aí eu vou dizer, enquanto a condição for verdadeira, ele vai rodar. Eu vou botar o printf dentro do laço. Então, enquanto o quê? Enquanto o meu contador for menor que 10, eu vou rodar. Quando ele chegar a 10, como eu comecei de zero, ele vai fazer para zero, para um, para 2, para 3, até para 9. Então, ele vai fazer 10 vezes. Se eu começasse de um, eu poderia botar menor que 11.
ou poderia botar menor ou igual a 10. Então, veja que não é obrigatório começar de zero, mas a partir do valor que você começa, você tem que determinar, né, ou ajustar a sua condição de parada. E a terceira e última regra, que é o incremento. Então, nesse caso, o incremento eu vou adicionar uma unidade ao contador. Lembrando que não é obrigado adicionar sempre uma unidade. Eu poderia adicionar de 10 em 10, fazer um decremento, né, subtraindo algum valor do contador. Então depende do que a gente quer para resolver o nosso problema. Então, nesse caso aqui, eu quero rodar o laço 10 vezes e eu quero exibir 10 vezes a palavra ou a frase Olá Mundo. Né? Então, vou compilar, vou executar, e aí a gente vê que eu tenho aqui 10 vezes a palavra Olá Mundo sendo exibida. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ah, e se eu quisesse exibir 5 vezes ao invés de 10, o que é que eu tenho que mudar aqui nessa estrutura para exibir 5 vezes ao invés de 10? Então, sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem fazer a modificação para exibir 5 vezes. Bem, então, para exibir 5 vezes, basta que eu mude aqui a nossa condição de parada. Né? Se eu mudar para 5, a gente já vai executar aqui apenas 5 vezes e a gente vai ter apenas 5 vezes o Olá Mundo. Então, 2, 4, 5. Se eu quisesse 100 vezes, bastava mudar aqui para 100 e a gente já teria Olá Mundo 100 vezes. Então, observe como fica muito mais fácil a gente executar uma quantidade X de vezes quando a gente usa a estrutura de laço, porque basta que a gente altere a condição de parada, que já vai ser alterado a quantidade de vezes e automaticamente quando a gente executar ele já vai rodar aquela quantidade N de vezes. Então, para reforçar, quando a gente bota barra barra assim, pessoal, fica azul, tá vendo? Porque é uma linha de comentário. Tudo que tiver aqui ó, é desconsiderado, como se fosse um texto, uma nota uma nota que não faz parte do programa, certo? Então, eu vou colocar aqui só para registrar. Então, primeira regra, inicialização. Segunda regra, condição de parada. Terceira regra, incremento, sendo que o incremento sempre é a última coisa que eu faço no laço de repetição, certo? Então a gente tem que ter isso em mente. O incremento sempre é a última coisa que eu faço. Para quem ainda não entendeu o que está acontecendo aqui no laço, a gente está, ao executar esse programa, o que está acontecendo aqui? Ele primeiro cria uma variável, tá, um espaço de memória lá contador, inicializa o contador com zero e pergunta: o contador é menor que, por exemplo, 5? Zero é menor que 5? É. Então ele entra no laço e executa o que está dentro do laço. Nesse caso, exibe uma vez ao Lamundo, dá um enter na tela e faz o conte igual a conte mais um. Então, contador que era zero, mais um passou a ser 1. E aí agora ele volta de novo para a linha 10. Quando ele chega na 13, que é o final do laço, ele retorna para a linha 10. E aí na linha 10 ele pergunta: o contador que é 1 agora é menor que 5? É. Então ele entra novamente, exibe a mensagem e faz o incremento. Então o contador que era 1 ganha mais 1, fica 2. E aí ele volta de novo para a linha 10 e pergunta: 2 é menor que 5? É. Então ele vai e exibe a palavra Olá Mundo de novo. E aí faz o incremento. 2 passa a ser 3. Volta e pergunta: 3 é menor que 5? É. E aí exibe Olá Mundo pela terceira vez, pela quarta vez, e isso aqui vira 4. E aí, 4 é menor que 5? É. Então, exibe pela quinta vez a palavra Olá Mundo e incrementa o contador de 4 para 5. E agora, 5 é menor que 5? Não. Então, ele sai e vem executar o que está na linha 14. Como só tem agora a linha 16, que é o final do programa, ele encerra o programa. Mas eu poderia continuar o meu programa aqui, escrevendo quaisquer outros códigos de exibição, printf, scanf, desvio condicional, outro laço de repetição. Então, eu posso, ou uma atribuição, ou um tipo de cálculo. Então, eu vou colocar outros códigos aqui de acordo com a minha necessidade.
Então é isso, pessoal. A gente vê que a estrutura de laço de repetição em si, ela é uma estrutura bem simples, certo? Agora, como utilizar, isso aí vai da gente estar praticando, realizando diversos exercícios para conseguir entender quais são os contextos, como se pode aplicar, quais são as experiências que a gente pode levar a partir daí. E sempre ter cuidado para respeitar as três regrinhas. Se a gente identificou que o laço é por contador, utilize as três regras. Cria uma variável para ser o contador, não precisa necessariamente ser conte o nome da variável, né? Faz a inicialização, define a condição de parada e faz o incremento. Então, para finalizar o nosso vídeo, eu vou fazer mais um exercício sobre laço por contador aqui usando o while. Então, aqui eu tenho, faça um programa que receba 5 notas e exiba a média dessas 5 notas. Então, agora eu quero receber 5 notas e exibir a média dessas 5 notas. Então, como é que ficaria? Nesse caso, meu laço também vai rodar 5 vezes. E nesse exemplo que a gente está lidando aqui, ele já está rodando 5 vezes, né? Então, ele já está começando com 0, indo até menor que 5 e fazendo o incremento. Então, o que eu vou mudar aqui é só a parte do código que vai ser executado várias vezes. Nesse caso, ele quer pegar 5 notas e tirar a média. Como ele quer a média das 5 notas, como é que a gente vai fazer para guardar essas notas? Então, assim, eu não tenho uma estrutura que possa guardar 5 notas nesse momento, e a gente tem que se ater também ao que qual é o objetivo da questão. Nesse caso, o objetivo é a média das 5 notas e não guardar cada uma das notas. Então, eu não preciso guardar cada uma das notas. Basta que eu pegue e guarde a soma. Porque uma vez que eu tenho uma soma e tenho uma quantidade de notas, eu consigo é, saber qual é a média, certo? Se eu falar para vocês, eu tenho a soma de todas as três notas foi 15. Então, qual é a média? Se eu tenho a soma 15 e tenho que são três notas, a média é 5. Independente de se a primeira nota é 7, é 3. Enfim, eu já falei isso num dos vídeos anteriores. Quem tem maior dificuldade pode voltar ao vídeo, se por acaso não assistiu, e dar uma olhada, né, no início desse módulo, quando eu falo um pouco sobre esse exemplo de uma forma mais explicativa. Então, nesse caso, eu vou criar aqui uma variável nota e uma variável soma. E eu vou inicializar a minha soma com zero, porque eu vou estar sempre somando todas as notas para no final tirar a média. Eu vou criar também para ficar, não precisaria criar necessariamente a média aqui, mas eu vou criar a média para ficar mais ilustrativo. Ok, então conte é igual a zero, while enquanto conte for menor que 5, vamos fazer agora um scanf com 1% aqui para pegar cada uma das notas. Então, toda vez que o laço rodar, ele vai pegar uma nota e vai dizer que soma vai ser igual a soma mais nota. Então, dessa forma, ele vai pegar a primeira nota e vai somar 0 mais a primeira nota, o valor da soma vai ficar o valor da primeira nota. Depois, quando rodar de novo, ele vai pegar a segunda nota e vai somar com o que ele já tinha de soma e assim sucessivamente. E no final ele vai ter a soma completa de todas as notas. E aí eu sei que a quantidade é 5 nesse caso, então a média vai ser igual a soma dividido por 5. E aí eu posso exibir então a média. Então, dessa forma aqui a gente consegue resolver o nosso problema. Nós fazemos o laço rodar 5 vezes. Nesse caso, eu estou fazendo rodar 5 vezes para pegar as 5 notas, e toda vez que eu pego a nota, como eu não posso guardar, eu já faço a soma dela. Eu vou guardando a soma dela e no final divido por 5 e obtenho uma média. Então, se a gente compilar e executar aqui, vou colocar aqui sempre notas 10, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então veja que a média foi 10. Então ele somou lá, tudo deu 50 dividido por 5, obteve 10. Se a gente quisesse ainda dar mais autonomia nessa aplicação, a gente poderia fazer um programa para receber um valor inteiro correspondente à quantidade de notas que serão digitadas e em seguida receber cada uma das notas e informar a média. Então, nesse caso, eu não quero mais sempre pegar 5 notas, eu quero pegar um valor que o usuário vai me digitar e a partir dessa quantidade, pegar a quantidade de notas e obter a média. Então, eu sugiro que vocês tentem fazer, pausem o vídeo, tentem fazer
essa adaptação do nosso código para esse exemplo, certo? De pegar uma quantidade X de notas e, a partir daí, calcular a média. Então, observem o código que a gente já fez até agora, tentem adaptar para essa questão, e aí depois retornem aqui para a gente finalizar essa atividade e encerrar o vídeo. Bem, então agora eu vou ter uma quantidade, certo? Então eu vou criar uma variável aqui, quantidade n, que seria a quantidade de notas. E ao invés de já inicializar o nosso laço, eu vou começar pegando primeiro esse valor, né? Essa quantidade de notas aqui. E o meu laço, ele não vai rodar 5 vezes sempre. Se a quantidade for 3, ele vai rodar 3 vezes. Se a quantidade for 5, ele vai rodar 5 vezes. Se a quantidade for 10, ele vai rodar 10 vezes. Imagine, se a quantidade for 3, aqui teria que ser o quê? Conte menor que 3. Se a quantidade fosse 10, teria que ser menor que 10. Lembrando, porque eu comecei de zero, né? Então, nesse caso, a minha condição de parada vai ser a própria quantidade n. Se eu começasse aqui de 1, aí eu teria que botar menor ou igual à quantidade n, né? Já que eu comecei de zero, eu vou botar menor. Então, começando de zero, meu conte aqui tem que ir até a quantidade n. E agora, minha média não vai ser sempre dividida por 5, vai ser dividida pela quantidade n. Então, com essa adaptação, o meu programa agora ele roda para tirar a média de qualquer quantidade de notas. Então, na hora que eu vou executar aqui agora, eu vou dizer quantas notas eu quero. Eu quero 3 notas. A primeira foi 10, a segunda foi 3 e a terceira foi 2. E aí a gente vê que a média vai dar 5, certo? Ah, mas agora eu quero rodar de novo, mas não quero rodar para 3 notas. Eu quero rodar para 5 notas ou 6 notas. Então, 10, 7, 2,5, 3,8 e 4,7 e 2,9. Então, a média foi 5,2. Então, a gente fez um programa mais genérico, né? Dentro dessa proposta, a gente já pode executar para qualquer quantidade de notas. Então é isso, pessoal. Antes de finalizar o vídeo, só vou falar que C tem algumas formas da gente facilitar, né, facilitar a programação, né? Seria algumas simbologias da gente simplificar um pouco para não ter que escrever muito. Lembra que lá no início, né, no primeiro módulo, eu falei que C foi uma linguagem de programadores para programadores. Então, como programador, né, costuma ser um bicho preguiçoso, né? Brincadeiras à parte. Os programadores eles tentaram otimizar o máximo possível a escrita dos códigos, então eles criaram, né, algumas adaptações aqui que a gente pode estar utilizando para facilitar a nossa programação. Então, quando a gente faz cont é igual a cont mais um, o que a gente está querendo é pegar o valor do contador, somar uma unidade e colocar de novo no contador. Então, a gente pode utilizar um conte mais que vai ser a mesma coisa, certo? Então, um conte mais aqui ele vai adicionar uma unidade ao valor do contador. E quando a gente não quer adicionar uma única unidade, eu queria adicionar vários, um valor específico, um valor de uma variável a própria variável. Por exemplo, soma aqui, eu estou querendo pegar o valor de soma e somar mais o valor de nota. Então, eu poderia fazer o seguinte, soma mais igual nota. Então, eu reduzo a minha escrita. Então, fazer mais igual significa que eu quero pegar o valor da própria variável e somar a alguma coisa. Eu poderia fazer também menos igual ou conte menos menos para subtrair uma unidade de um valor. Então, eu estou mostrando essas notações aqui porque pode ser que eventualmente vocês vejam em algum tipo de código ou queiram também começar a utilizar, então vocês podem estar utilizando essas notações aqui que são reduzidas, né? Mas quem se sentir mais à vontade de fazer a notação completa, não tem problema, né? Só estou mostrando aqui possibilidades. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo falando sobre uma outra estrutura para laços de contador, que é o for.